A paz seja com todos os inscritos deste canal. Que a glória de Deus venha resplandecer sobre tu e tua casa. Hoje é o terceiro dia da campanha. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, pela fé. O tema da campanha, que pela fé nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, se encontra em Hebreus capítulo 11, né? Ela fala da galeria da fé, que os patriarcas alcançaram pela fé, né, a glória de Deus e os seus objetivos. Hoje é início de sábado, já estamos findando, né, o mês, já passando do meio do ano e pronto para começar o mês 7, que é o mês de julho. Eu quero dizer para você que foi um mês muito gratificante, principalmente para mim, porque eu pude entrar na sua vida, entrar na sua casa, sua família, através da oração e da palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que nos dá a palavra. A Bíblia diz que ninguém dirá Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. Eu fico muito alegre com o que Deus tem feito, né? Com o que Deus vai fazer, com as pessoas que recebem milagre e contam testemunho. Fico muito alegre com as pessoas que chegam, agradecem pela oração. E por incrível que pareça, as pessoas que mais agradecem pela oração são aquelas que ainda não estão firmadas ainda na rocha, né? São novas pessoas para Jesus, novas ovelhas, recém-nascidas, no aprisco de Deus. Elas têm uma fé genuína, que nós chamamos de o primeiro amor. E é muito interessante, elas ficam maravilhadas quando Deus faz um milagre. A bem da verdade, eu e você deveríamos ser assim a vida inteira. É tão maravilhoso quando Deus faz um milagre na nossa vida, que você pega e exclama: nossa, olha o milagre que Deus fez, que maravilha, né? Isso é maravilhoso, isso é gratificante demais, né? Você mesmo fazer isso, você exalta o nome de Deus. Porque na palavra de Deus, ela fala que nós somos renovados como águia. Mas tem muita gente que não se renova. Ela fica uma águia velha, do bico quebrado, das garras quebradas, as penas todas caindo, não troca de pena, não troca o bico, não troca as garras, e não pode mais voar e nem olhar de cima para baixo. Porque a águia, ela voa bem alto. Quilômetros e quilômetros de distância, ela enxerga o alvo dela. O homem e a mulher de Deus, ela olha com o olho, não dele mesmo. Quando ele vê algo carnal, ele pensa carnal. Quando ele vê algo que ele está no Espírito, ele pensa de acordo com a palavra de Deus, com o que Jesus quer que você pense. E a águia, irmão, ela representa uma visão diferenciada para o cristão. O processo da águia é doloroso. O bico dela perde a ponta, fica grosso, não afia mais. E aí ela tem que arrancar aquele bico velho para nascer um novo. As garras, do mesmo jeito, ela vai perdendo, né, a potência dela, da fechada das patinhas dela, na presa, e as garras não vai mais segurando as presas para elas comerem. E as penas vai perdendo a força, vai enfraquecendo, já não dá mais para ela pairar no ar direito, para ela mirar o alvo para ir onde ela quer, porque as penas já estão velhas. Aí a águia, ela sobe o morro mais alto que tiver na região, o pico mais alto. Ela vai lá para as limpinhas.
fica lá no meio das pedras. O processo dela é tão doloroso que ela bate o bico nas pedras até o bico arrancar. Ela vai esfregando a unha nas rochas até a unha arrancar, quebrar toda e arrancar, e nascer uma nova. E ali, irmão, sai sangue, dói muito, porque ela bate a cabeça. O bico é grudado na cabeça, ela bate ali, ó, até quebrar o bico, até arrancar o bico e nascer outro. Irmãos, é um processo muito doloroso para a águia. Aquele período que ela está ali trocando, aquele processo todo, ela não dá conta de comer, ela não dá conta de caçar. Então ela fica ali, fraca, magrinha. Mas quando ela troca o bico, que ela troca as garras, troca as penas, fica novinha em folha, ela dá aquele voo rasante dela a quilômetros e quilômetros de velocidade. O KM dela é muito violento. E ela dá aquele voo rasante, pega a presa e sai com a presa no bico. Irmãos, o homem que aceita Jesus, se ele não passar por esse processo doloroso para mortificar a carne, não consegue servir a Deus de verdade. Eu falo homem, é a mulher também, viu? O processo é doloroso, irmão. Você largar a bebida, o cigarro, a droga, os vícios da prostituição, da fornicação, da mentira, da trapaça, do engano, da ganância, da torpe ganância que Deus condena, da avareza. Irmão, tem muita gente que adora o espírito da avareza e não sabe. Todo aquele que é apegado ao dinheiro, ele é apegado a Mamon, o Deus da avareza. Mamon, irmão, é um demônio que o próprio Jesus deu o nome. E falou bem claro, ninguém servirá a Deus e ao dinheiro. Vai ter que aborrecer um e amar o outro. Então, irmãos, muitas pessoas pseudos cristãos estão na igreja, mas são tão avarentos, não tem coragem de devolver dízimo, inventa mil e uma mentira e desculpa, idolatria, egolatria, todo tipo de mentira para não devolver o dízimo. Por quê? Porque ele ama Mamon, ele não ama Jesus. Eu estou falando de devolver o dízimo, ninguém quer seu dinheiro não. Tem pessoas que tem uma dó de dar oferta na igreja. Deus manda dar 5, ele vai dar 50 centavos. Parece 5, mas não é, né? Tirou um dígito. Ah, eu já dei 50 centavos, não vou dar mais não. Ah, dei R$1, não vou dar mais não. Irmãos, enquanto você amar o Mamon, você não ama Jesus. Enquanto você se apegar, agarrar no Mamon, você não serve a Deus ainda. Você ama o dinheiro. Seu Deus se chama Mamon, não é Jesus Cristo. Você sabe por que eu estou lhe falando isso? E eu oro para você de graça, sem pedir nada em troca. Nunca te pedi nem que me ajudasse em oração. Embora, se você me ajuda, sou um privilegiado de receber sua oração e agradeço de todo o meu coração. Porque eu preciso mesmo. Eu passo muitas provações. Muitas, mas muitas mesmo. Não é pouca não. De todo jeito, saúde, coluna, cabeça, entendeu? Financeiro, passo muita provação. Mas aquele que me mantém de pé, ele me sustenta. Aquele que faz meu olho abrir, ele me dá vida. E o nome dele é Jesus Cristo, o Nazareno. Se você olhar para o Antigo Testamento, o nome dele é o Eu Sou Que Sou. Foi o nome que Deus deu para Moisés falar para o Faraó. Fala que o Eu Sou Que Sou. Então o Eu Sou Que Sou do Antigo Testamento é o mesmo Jesus Cristo, o meu Deus, neste mundo atual, nessa época agora, século 21. Preste muita atenção. E eu repito para você, enquanto você for apegado no Deus Mamon, você ainda não ama o Deus da prosperidade que é Jesus. Porque o Mamon é avareza, só te traz atraso. Jesus não. Jesus é prosperidade. Ele abre as portas. E se não tiver porta, ele é a porta. E se ele não quiser ser a porta, ele vai criar uma porta para você.
É por isso que pela fé somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus amados, pela fé, o patriarca Noé construiu uma arca. Nunca houve chuva na terra naquela época, não tinha chovido. Portanto, pela fé, ele construiu uma arca gigantesca, de acordo com o projeto de Deus para cada animal, cada repartição, tudo. Quando ele acabou de construir, que ele olhou, os animais já vinham em fila. Deus já tinha ordenado um casal de cada um para entrar na arca. Do jeito que Deus mandou, Noé fez. Pela obediência a Deus e pela fé que ele tinha, ele obedeceu a Deus e fez o que tinha que ser feito. E assim salvou ele e a família dele. Pela fé, José, quando chegou no Egito, Deus o levantou como governador. Pela fé, Isaac e Jacó venceram suas batalhas. Pela fé, Davi foi coroado rei. Pela fé, Daniel dormiu em cima do leão e não foi devorado. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego deixou bem claro para nós: se Deus quiser me matar, ele mata; se não quiser, ele vai me dar vida. E fique sabendo, ó rei Nabucodonosor, nós não serviremos aos teus deuses nem à sua estátua. Então, pela fé, Sadraque, Mesaque, Abednego foi lançado na fornalha e saiu ileso. Pela fé, Estevão, sendo apedrejado, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. Pela fé, todos os patriarcas antigos entraram em Hebreus 11, a galeria da fé. Então, irmãos, eu quero que você entre na posição com Deus e sirva o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, com inteireza de coração. Sirva a Deus, irmão, de corpo, alma e espírito. Não brinque com Deus. Não brinque com seu Criador. Deus não é filho do homem para que prometa e não cumpra, e nem filho do homem para que minta. Deus disse bem claro em Malaquias 3: eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, Deus é imutável. Deus vai fazer grande milagre na minha vida e na tua vida. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em tua presença, eu me coloco agora, Pai, como atalaia, como guarda, vigiando as ovelhas, como pastor da terra, e o Senhor comanda todos os pastoreios, porque tu és o supremo pastor dos céus e da terra. E eu sou aqui um servo que o Senhor chamou para orar, interceder, buscar, servir ao Senhor e à humanidade. Servir a humanidade com oração, com clamor. Porque eu não tenho ouro nem prata. A única coisa que eu tenho é a graça do Senhor. E ela eu distribuo a todos. Assim como o Senhor tirou da graça que estava em Moisés, que era o Espírito Santo, e distribuiu para aqueles 70 anciãos, assim também hoje eu distribuo não só para 70, mas para todos os inscritos do canal da Igreja Portais do Céu, a todos os teus servos e tuas servas, e que o Senhor possa iluminar os nossos caminhos, que o Senhor possa iluminar esse irmão, essa irmã com toda sorte de bênçãos, e possa, Senhor, realmente desvendar os olhos espirituais desse irmão, dessa irmã, para que ele veja as maravilhas do Senhor, para que eles vejam que o Senhor é um Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, tu és, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa iniquidade. Pai, eu não aceito essas pessoas que chegam perto do teu servo e da tua serva, ludibriando, enganando e tirando proveito. Eu não aceito, Pai. Eu repreendo agora todo o mover satânico que tenta ludibriar o inscrito deste canal, enganar ele, trapacear com ele. Eu repreendo agora. Eu declaro esse inscrito desse canal, Senhor, pela fé, vencendo as suas batalhas, tendo as suas vitórias, para contar o testemunho na grande congregação do Senhor. Pai,
Assim como o Senhor foi com os patriarcas, foi com seus discípulos, seus apóstolos, e até hoje conosco. Que o Senhor nunca nos deixou. Infelizmente somos nós que deixamos o caminho certo para fazer o caminho errado. Tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa, Senhor, a nossa maneira errônea de viver. Porque na Tua presença, Pai, eu me guardo. Na tua presença eu me posiciono. Eu me posiciono para bem dizer, para louvar, para exaltar, para engrandecer, Pai, te adorar e buscar a Tua face todos os dias da minha vida. Eu me posiciono, Senhor, diante de Ti, porque eu sei que o Senhor é Deus. E fora de Ti não há Salvador. Fora de Ti não há quem livre. Pai, eu me posiciono em favor desse irmão, dessa irmã, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor corta todo embaraço. Corta, Senhor, toda seta maligna, todo dardo inflamado. Queima, Jesus. Queima toda obra satânica contra esse irmão. Envia bola de fogo e enxofre sobre esses demônios, enviado por oferenda. Pai, esses demônios enviados por palavras de maldição de pessoas que não têm o temor do Senhor. Pai, queima, Jesus, com bola de fogo e enxofre todos esses demônios de enfermidade, todos esses demônios de amargura, de tristeza. Senhor, queima na vida desse irmão, queima na casa desse irmão, queima, Senhor. Pai, queima toda a seta do câncer no corpo desse irmão que está ativo, Pai, e desativa ele, Senhor. Queima para que ele volte a ter a saúde dele, para que ele volte a ter na Tua presença, Pai, a graça de Deus, a virtude do Espírito Santo, e que ele seja renovado pela manhã, como está escrito no livro dos Salmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a nossa vida está na mão do Senhor. A nossa casa está na mão do Senhor. A nossa família está nas mãos do Senhor. Pai, opera. Opera com braços fortes e mãos estendidas na minha casa e na minha família. Salva os meus parentes. Salva, Senhor, desse mundo pecaminoso, meu filho. Pai, salva, Senhor, a minha família, meu sobrinho, minha sobrinha. Salva todos, Pai Santo, da parte da minha esposa e da minha parte. Salva, Senhor, toda a parentela, Senhor, do inscrito deste canal, da Igreja Portais do Céu. Tudo, Senhor, pai, filho, mãe, irmão, irmã, avó, avô, tanto materno quanto paterno. Pai, entra com a Tua divina providência. Eu sei, Pai, que pela fé somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É pela fé que estamos vencendo essa batalha, rompendo essa fronteira no terceiro dia dessa campanha. É pela fé, Pai, que é convicção daquilo a quem nós servimos e amamos e fazemos. O Senhor é o Deus que tudo pode, tudo vê, tudo sabe. Tu és onipotente, onipresente e onisciente. Tu conheces o deitar, Tu conheces o levantar. Pai, quando esse irmão deita, o Senhor dá sono e sustenta ele no sono e põe de pé, para que no outro dia ele possa trabalhar. Amanhã é sábado, amanhã é o último dia da semana para se trabalhar. Na verdade, Senhor, hoje é sábado, já passou da meia-noite. Pai, tem misericórdia e abre as portas celestiais, que ao amanhecer, Pai, esse irmão levantar para ir para o trabalho, que não haja embaraço, que não haja pedra de tropeço, que não haja retaliação contra ele, contra ela, contra a casa deles, e que haja bênção do Senhor, prosperidade, unção e vitória. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu declaro, esse irmão, essa irmã, pela fé, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, como está escrito na Tua palavra, que eu vou ler agora, Pai, eu sei que esse irmão, essa irmã, vai exercitar a fé no Senhor. Meus queridos irmãos, mais uma vez, estou aqui lendo Hebreus, capítulo 11, o versículo do tema da nossa campanha, que é o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Quer dizer, se você
está na presença de Deus, está ouvindo essa oração, é porque você crê e quer sua bênção. E aqui diz que é necessário que daqueles que aproximam de Deus creia, ou seja, seja convicto que Deus é Deus e vai te abençoar você e sua família. Que Deus vai honrar você. Que Deus vai te dar as bênçãos dele. Porque a glória de Deus vai nascer sobre você e sua casa, irmão. Toda vez que você aproximar de Deus, demonstre a Ele a reverência devida. Proste-se, curve-se diante do Rei da Glória, como eu tenho curvado todo dia. Porque só Ele é Deus e mais ninguém. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer por você, todo dia. Amém? A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?